Seja bem-vindo, amados, a mais uma lição, nossa 8ª lição da Escola Bíblica Dominical. E o nosso tema, ele está baseado em 1 Coríntios, no capítulo 11. O tema é o culto cristão e a ceia do Senhor. Nosso texto áureo, ele está no verso 26, que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. A verdade prática diz: a Santa Ceia é um memorial que celebra a vida, morte e ressurreição de Cristo, até que ele venha. Amém? No capítulo 11, nós temos justamente Paulo vem a decorrer sobre dois problemas muito graves que é cometido na igreja de Paulo. Assim como nos capítulos anteriores, Paulo vem debatendo, vem dando respostas a certas perguntas, a certos questionamentos. Agora Paulo começa a corrigir erros que também vêm desta carta que ele recebeu. E um dos erros do início do capítulo é justamente em relação ao papel da mulher no culto da igreja. Qual é como ela deve se comportar, como ela deve agir, como realmente deve acontecer toda a questão cerimonial do culto. E a segunda problemática da igreja é quanto a o que tem se transformado a ceia do Senhor, de como eles pegaram um memorial, algo institucional que Deus fez, estavam fazendo algo totalmente diferente, contrário daquilo que tinha sido ensinado, até mesmo por Paulo e por todos os discípulos, por todos os apóstolos, e inclusive institucionado por Cristo. Amém? Bom, no tópico 1, nós temos o uso do véu. Está lá no capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Paulo vem justamente a nos mostrar um pouco de como era a cultura naquele período. É algo que não se deve diretamente em relação ao véu se trazer para os nossos dias, porque é algo de costume da sua época. E o que representava o véu? Naquele período, culturalmente daquele período, e é algo que a gente não tem como questionar se é correto, se não é correto, porque é questão cultural. Não tem como eu dizer assim, eu concordo ou não concordo, porque em certos países ainda se é obrigado a usar o véu. Em certos ambientes, alguns consideram que o véu deve ser usado, e isso é uma questão tradicional de cada região. E nesse período, justamente, o que nós tínhamos era que as mulheres que usavam o véu, elas honravam ao seu esposo, elas demonstravam que ela tinha uma hierarquia, que ela pertencia, que ela era honrada a uma família. Então, provavelmente, ninguém iria se meter com aquela mulher, ninguém iria ofender aquela mulher, todos iriam respeitá-la. Era uma questão de respeito, uma questão de demonstrar para as pessoas que de que ela tinha um compromisso, de que ela era alguém diferenciada, de que ela tinha uma postura como mulher, como esposa, como mãe e como agora não poderia ser diferente, uma cristã de verdade. É o que Paulo vem justamente a demonstrar nesses primeiros versículos. No ponto 1 nós temos: o extremo deve ser evitados. Ou seja, com o desenvolver, com a pregação do Evangelho, com a chegada do Evangelho a muitas mulheres que naquele momento culturalmente eram consideradas como mulheres excluídas da sociedade, como indivíduos que não eram vistos, que não tinham expressividade, elas acabam chegando ao extremo, a querer fazer um liberalismo acima daquilo que realmente deveria ocorrer, achando que tudo poderia acontecer, poderia se fazer qualquer coisa, até mesmo em relação ao derramar do Espírito, como é uma igreja que ali se existe uma quantidade de dons, é uma das igrejas onde se existia praticamente todos os dons
espirituais ali e ele foi distribuído sem exceção, se eram para mulheres, se eram para crianças, se eram para idosos, se eram para homens de meia idade, homens jovens. Não tinha discernimento de qual seria a faixa etária e qual seria a categoria, se homens ou se mulheres, mas o Espírito Santo lhe foi derramado sobre todos eles e por isso acabou se chegando a um certo extremo, a um certo inconveniente. As mulheres se achavam livres de se fazer qualquer coisa. E como nós vimos que Paulo sempre vem combatendo nos capítulos anteriores sobre a liberdade cristã, falando claramente que a liberdade cristã, ela não é uma liberdade de direitos, mas uma liberdade de se libertar de certos direitos, de certos deveres em prol do outro, por questão de amor, por questão de conveniência, por questão de deixar alguns direitos seus em relação àquele irmão que está se perdendo, aquele irmão que é mais fraco na fé. Amém? Então Paulo vem justamente, esse capítulo começa com o elogio de Paulo à igreja e convite para que sejam imitadores de Cristo, no verso 1 ao verso 3. A tradição era do ensino que Paulo recebeu de Deus, transmitiu à igreja e esta o guardou e estava observando esta mensagem. Então, diferente do que nós temos hoje, a comunicação das informações, a pregação, elas eram orais. Elas não se tinham muitos escritos, manuscritos, não se tinha a possibilidade que nós temos hoje de termos uma Bíblia, um cânon, nós temos revistas, nós temos uns acervos teológicos importantes para nos subsidiar. Neste período, as suas transmissões, os seus ensinamentos, eles eram transmitidos oralmente, o mais próximo possível da sua fala original. Ele sempre se tentava se manter o mais próximo do original, do sentido que se realmente queria transmitir no momento que se foi falado a mensagem. Amém? O que acontece com as mulheres em Corinto, quando elas recebem as boas novas do Evangelho? Algumas cristãs de Corinto saíram de um extremo, que era o extremo de desprezo, como nós já falamos, e que recebiam para o outro extremo, que é a quebra de alguns paradigmas culturais, e que acabavam gerando escândalos. Como nós vimos a questão de véu aqui, nós tínhamos as mulheres, ali era o período, era o local onde se tinha as profetisas, né, as sacerdotisas do templo de Afrodite, e elas tinham o costume de andar sem o véu, de andar com os cabelos soltos, mas as mulheres de respeito, elas não usavam cabelo solto, elas sempre usavam seus cabelos presos, seus cabelos com o véu cobrindo, e as que usavam cabelo raspado eram as que eram escravas. Então, quando se tinham mulheres com cabelos soltos, com cabelos sem o véu, totalmente descoberto, ela já se identificava como as prostitutas que existiam ali naqueles templos pagãos. Tá? Então Paulo vem justamente mostrar isso. Olha, vocês têm a liberdade? Sim, com certeza. Vocês percebem que o Evangelho ele liberta, mas para isso nós precisamos manter certas coisas, para que não haja uma interpretação errada das pessoas lá fora, para que não haja um problema dentro da própria igreja, para que não venhamos a levar as outras pessoas a pecar. Amém? O momento central da cerimônia de casamento romano era a colocação do véu sobre a noiva. E o véu era um indicador social de que a mulher ela era casada. Já cortado o cabelo era uma punição que anunciava publicamente a esposa adúltera, a mulher ligadas às práticas de prostituição ou até mesmo questões de escravidão, como já vimos. Tá? A fé cristã incluía uma vida de obediência e a maneira pela qual a fé se manifesta no mundo é através do exemplo do amor, da decência e da ordem da igreja. Amém? O homem
e a mulher, tópico 2. Ele diz: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Tá? Na Grécia, as roupas dos homens e das mulheres, elas eram muito parecidas. Praticamente todos usavam aquelas roupas igual como uma túnica. A diferença que se tinha, elas eram muito pela questão da cobertura da cabeça, como já falamos, dos cortes de cabelo também, tá? O que distinguia a mulher do homem era o véu. Toda mulher honrada usava o véu. Nenhuma mulher honesta ousava sair de casa sem o seu véu. Nenhuma mulher frequentava uma reunião pública sem usar um véu. As profetisas pagãs do mundo grego-romano exerciam seu ofício com as cabeças descobertas e os cabelos soltos, desgrenhados. Tá? Então, Paulo vem justamente observar a questão do véu em relação aos costumes locais, aos costumes da época, para que houvesse uma diferença, que se nós formos colocar assim hoje em dia, é como se fosse dentro das nossas igrejas, nós colocarmos uma certa diferença. Nós temos, inclusive, uma certa diferença da mulher cristã se vestir, do homem cristão se vestir, daqueles que não são. E eles não se vestem dos outros jeitos porque eles não podem, não, igual como os outros. Eles se vestem porque eles têm um amor a Deus, porque eles querem demonstrar o quanto eles se importam com isso, o quanto eles querem demonstrar o seu amor por Cristo e não por imposição, como Paulo menciona. Não é uma questão de imposição, é uma questão de liberdade, é uma questão de amor pelo próximo. Tá? Tópico 3, do ponto 2, do ponto 1, a mulher e o véu. No verso 13 diz: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? O véu, portanto, representava duas coisas na cultura de Corinto: a honradez da mulher e a submissão ao seu marido. Nesse sentido, o véu era símbolo da dignidade e da modéstia feminina. Tá? Apenas as prostitutas e as sacerdotisas cultuais do culto pagão saíam a público sem véu ou praticavam de um culto pagão sem o seu véu. Amém? Bom, a mulher tem um espaço na igreja. Paulo fala que a mulher orava e profetizava na igreja. No verso 5, elas exerciam o ministério de oração e da palavra na igreja. O véu protegia a reputação das mulheres solteiras e a honra no casamento das mulheres casadas. Tá? Então era uma questão de bom testemunho. Podemos dizer hoje em dia que o véu é justamente o bom testemunho da mulher, não somente da mulher, mas também do homem, porque apesar de que Paulo está se referindo exclusiva para a mulher, mas nós podemos também aplicar que para o homem ele precisa ter também um bom testemunho dentro da igreja, porque senão não adianta de nada profetizar, não se adianta de nada falar em línguas estranhas se a sua vida ela não é correta. Se você não tem um respeito com a sua família, se você não tem respeito com seu esposo, se você não tem respeito com a sua esposa, se você não põe ordem dentro da sua casa, se você não se respeita quanto é solteiro, se você se mantém uma postura verdadeira de cristão. É esse o termo que Paulo se refere em relação ao véu, a mulher ter o véu. Ela se apresentar diante no culto, mas se representar com respeito, com ordem, com decência, com uma família, com a representação da sua família digna. No tópico 2, nós vamos agora falar sobre a ceia do Senhor, a partir do verso 23 ao verso 26. Paulo, no verso 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei.
Ou seja, não é algo que Paulo institucionou, não é algo que Paulo ensinou de si mesmo, mas é algo que ele entregou porque ele recebeu. Ou seja, porque eu recebi de quem? De Cristo. O que também eu vos ensinei, ou seja, participei juntamente com vocês, ensinei como deve ser feito, ensinei o simbolismo de todas essas coisas. Então Jesus ele institucionou duas coisas muito importantes para a sua igreja. A primeira foi sobre o batismo e a segunda foi sobre a sua ceia. Amém? E no verso 25 ele diz: porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Tá? Não se trata, amados, de uma refeição comum à Santa Ceia. Nós tínhamos neste período da Santa Ceia, justamente no início em que todos se reuniam, a questão do partir do pão, em que todos participavam, partia-se o pão, e logo em seguida se havia uma refeição, em que em muitos lugares acabavam chamando isso de a ceia de amor, o ágape, né? É justamente o período em que todos levavam seu alimento, todos se juntavam para comer junto, e depois do final de todo esse alimento, de toda essa confraternização, de todo esse momento de se alimentarem, eles então iam lá e partiam o cálice entre todos e todos ceiavam no Senhor. Então a ceia do Senhor era muito dividida pelas igrejas que os apóstolos haviam instituído, justamente isto, a partir do pão no início. Logo em seguida tinha uma alimentação em que todos levavam alimento, se reuniam ali, geralmente nos domingos, e ali, depois deste banquete, então eles iam e tomava o seu cálice. Era um momento muito agradável, era um momento em que as pessoas menos providas, elas esperavam esse momento para ter uma alimentação um pouquinho melhor. Levavam, claro, a sua parte, a pouca parte que tinham, aqueles que tinham melhores condições, né? Levavam uma condição, levavam um alimento melhor para todos poderem se alimentar ali, mas o certo é que em Corintos eles acabaram mudando um pouquinho disso daí. E é justamente isso que Paulo vem combater no ponto 3, falando sobre a Santa Ceia. O que se tratava desta Santa Ceia? Ela não se tratava de uma refeição comum, ou seja, não era apenas um comer ou beber. A ceia vai muito além disso. A ceia do Senhor é um memorial cujo objetivo central era celebrar e anunciar a morte do Senhor até que ele viesse. Além disso, é um instrumento de comunhão com o Senhor, chamado pelos primeiros cristãos de ágape, ou seja, a festa do amor, e também uma ocasião de celebração à comunhão entre os irmãos, que foi o que a gente falou justamente, um período em que todos se reuniam, se confraternizavam. Quais eram os elementos desta ceia? Era o cálice, tá? Que era a carne, desculpa, o pão. 2, 3, 4, 5, 6. Quais eram os elementos desta ceia, desta festa ágape? No verso 25 ele diz: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoou e o partiu e lhe deu, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu corpo. Os elementos da ceia do Senhor são o de grande importância para o estabelecimento de sua liturgia. Isto é meu corpo, no verso 24. O pão representava o corpo do Senhor. Ele representa o corpo do Senhor todos os momentos em que nós estamos celebrando a Santa Ceia nas nossas reuniões.
Este cálice é a nova aliança do sangue, do meu sangue, no verso 26. O vinho representa o sangue de Jesus. Ele recebia o nome de fruto da videira, fruto da vide, em Marcos capítulo 14, verso 25. Um fato curioso em relação ao vinho é que se trata de uma formação do compromisso de noivado nos tempos bíblicos. Depois de pagar o dote, o jovem trazia o contrato do casamento, também chamado de pacote da aliança. E por último, era oferecido a uma noiva uma taça de vinho. Se ela bebesse o vinho, estava aceitando o compromisso com o jovem. Simbolicamente, a ceia é o momento no qual a noiva de Cristo, que é a igreja, celebra esta aliança, ou seja, seu compromisso com o noivo. E durante esse período em que se esperava o casamento, o noivo se abstinha do vinho. Ele bebia somente neste período e depois somente a noiva. Todas as vezes que bebia, estava se lembrando de que ela tinha um compromisso com seu noivo para desposá-la. Tá? Então, o significado. Qual é o significado de toda essa liturgia? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, o dever de celebrar a ceia do Senhor é um dever em que todos deveriam preparar-se para o melhor banquete e para a sua celebração com seus corações comovidos, felizes, porque anunciamos a morte do Senhor, porque estamos relembrando do seu sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. A Bíblia Sagrada aponta a celebração da ceia como um memorial. Esta visão não estabelecia o seu modo de celebrar na hipervalorização dos elementos, e sim no seu simbolismo. Apesar de não fazer parte da doutrina da igreja pentecostais, corre em nossos meios um certo miticismo em relação aos elementos. Depois da oração feita pelos fiéis, alguns pretendem dar um simbolismo maior para os elementos e para a cerimônia do que ideia bíblica de um memorial. Ou seja, nós vemos que em certos lugares, e já vi muitos falarem, olha, a partir do momento em que nós oramos pelo pão, ele passa a não ser mais pão, ele passa a ser carne. A partir do momento que nós oramos pelo sangue, ele deixa de ser, que oramos pelo vinho, ele deixa de ser vinho e passa a ser sangue de Cristo. Na verdade, a Bíblia não fala sobre isso, ela não fala sobre a transformação do vinho em sangue, que fala sobre a carne, a transformação da carne, do pão em carne. Não é, em nenhum momento, Cristo não vem falar que aquilo se transformou na sua carne. Ele vem dizer que aquilo é um simbolismo, é algo para que nós venhamos a nos alegrar, para que nós tenhamos comunhão com Ele. Quando ele diz assim, ninguém que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de estar comigo. Aquele que não comer em simbolismo, se lembrando, se alegrando de que Cristo se entregou por nós, esse não é digno de estar na mesa com Ele. Tá? Mas em nenhum momento aquilo dali deixa de ser pão e passa a ser carne. Tá? Aquilo ali é apenas para que sirva como memorial, como lembrança do sacrifício de Cristo, como lembrança de todos aqueles momentos em que ele teve aqui na terra, próximo à sua morte, que ele podia ter negado, ter desistido de morrer na cruz do Calvário por nós, mas ele foi até o fim, que não seja feita a vontade dele, mas a vontade do Pai, que é soberana em tudo, inclusive no momento em que ele se entrega à morte. O tópico 3, a festa da salvação. A ceia é uma das ordenanças do Senhor Jesus. Por isso, ela é regularmente celebrada na igreja. A ceia é a festa da salvação e do perdão. Vamos ver alguns dos
dos simbolismos, do que se deve fazer durante esse período, do que Paulo justamente vem falar, do que deve ser combater a questão da alimentação ali. Notemos que quando Paulo ele vem justamente mostrar a sua indignação com o que estavam fazendo em relação à ceia, é porque ele tem a noção, ele tem a compreensão de que Cristo se fazia presente naquele ato simbólico. O ato simbólico de estarmos nos alimentando do sangue, do sangue e da carne de Cristo, é porque ele se faz presente ali conosco. Ele estar ali juntamente conosco, nos alimentando, é aquilo que está nos fortalecendo quanto a cristão. E ele justamente vem falar, olha, quando vocês chegam para beber, vocês não esperam um pelos outros. Se quem tem fome, que coma em casa, vocês têm casa para se alimentar. Não façam disso daqui uma algazarra, uma bagunça. Não venham para cá para mostrar que vocês têm condições, um alimento melhor do que o outro. Talvez em alguns levavam até mesmo comidas que eram sacrificadas e outros ídolos diziam, olha, não tem problema nenhum, nós todos podemos comer. Tinham ali judeus que não comiam qualquer coisa, então acabavam criando uma confusão. Nós vemos que ali também existiam os partidos, os partidarismos. Então tudo isso estavam reunidos juntos. Isso tirava o foco do que era a Santa Ceia, que é, na verdade, sempre lembrarmos do sacrifício de Cristo. Então, se não houver perdão, se não houver consciência, se não for feito com algo com alegria, com disposição, não existe significado algum. Tá? Então ele coloca no verso 8: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Após explicar sobre os elementos, o significado e a importância da ceia, Paulo exorta o povo de Corinto a examinar-se a si mesmo antes de praticar da cerimônia. Em outro modo, ele diz assim, olha, não adianta vocês virem para cá se vocês estão contendas um com o outro, se vocês não concordam. E esse não concordância faz com que haja inimizade, faz com que haja uma rachadura dentro da igreja. Não adianta vocês virem e dizer que existe confraternização se vocês não conseguem examinar aquilo que está atrapalhando a comunhão de vocês. Porque se nós nos examinarmos, é claro que não vamos nos sentir com nossa própria mente, nós sempre vamos achar que estamos corretos. Mas se no momento da celebração, se nós lembrarmos do sacrifício de Cristo e pensarmos como Cristo, se realmente somos dignos daquilo, então nos trará à memória tudo aquilo que fazemos que não convém do sacrifício de Cristo, que não nos faz merecedores de estarmos com Cristo. Então assim precisamos nos examinar um ao outro. Neste momento, cada participante deve ser juiz de si mesmo, conscientizando-se de suas atitudes e arrependendo-se de seus pecados. É hora de contradição, discernimento, de perdão, um detido autoexame e um requisito primordial para se participar da celebração da ceia. Cada participante deve colocar a vida cristã na balança da palavra. Através da palavra, devemos examinar a nossa vida. Não é através daquilo que eu acho, daquilo que eu imagino que é correto, mas sim através do que a palavra de Deus me afirma se é verdadeiro. Amém? Tópico 2. Discernir o significado. Pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si mesmo. A ceia é uma nova aliança. Teve origem por ocasião da Páscoa, mas não era a Páscoa antiga da antiga aliança. Essa ceia não simboliza a antiga aliança. A antiga aliança, ela mostrava apenas para que Cristo vinha, para o Cordeiro verdadeiro. Mas agora nós participamos da nova aliança. Nós estamos agora debaixo da luz de Cristo, debaixo da graça de Cristo. Antes, tudo que vinha era para mostrar
o quanto éramos pecadores, e quanto precisávamos nos arrepender, o quanto precisávamos de um perdão, mas agora nós temos o perdão conosco, precisamos apenas abraçá-lo. Precisamos discernir desta nova aliança com Cristo. Discernir significa evitar de participar indignamente e se arrepender dos seus pecados. A ceia é destinada aos que creem em Jesus e querem celebrar a memória da sua morte e a sua ressurreição e anunciar a sua vinda. E por este motivo que em muitas igrejas, para cear, a pessoa precisa ser batizada nas águas e estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Amém? Então, o pré-requisito de se ceiar é justamente de ser batizado nas águas e também de estar em comunhão com os irmãos. Não pode ser alguém de estar sem um testemunho. Não pode ser alguém que tenha discórdia, que causa discórdia dentro da igreja. É preciso que seja alguém que verdadeiramente tenha um compromisso com Cristo, discernir para que não traga juízo para dentro de si. Porque quem come e não discerne está justamente se tornando culpado da morte de Cristo. Ele será julgado igual como aqueles que castigaram a Cristo, que crucificaram a Cristo, estão sendo comparados a estes. Ponto 3. Anunciar a morte e a volta do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte dele até que ele venha. Nos tempos de Jesus, depois que selava um compromisso de casamento, o noivo não poderia tomar nada que fosse produto da uva, até o momento do seu casamento. Já para a noiva, a ordem era oposta. Ela estava liberada para beber um cálice de vinho a fim de lembrar-se de que tinha um compromisso a ser cumprido com seu noivo. A Igreja de Cristo, ao cear, relembra do compromisso que ela tem com Jesus, anunciando com ele que ele breve irá voltar. Tá? É bom lembrar as palavras de Jesus, pois vos digo que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ou seja, Jesus ele deixa de beber do vinho da videira até que ele volte para pegar a sua igreja, para resgatar a sua igreja. Mas que nós estamos liberados de beber deste suco e lembrando-se deste compromisso que nós temos com Cristo. Por isso, amados, é muito importante que você, em maneira alguma, deixe de ceiar ao Senhor se você pode. Ceiar juntamente em comunhão com a igreja. Se você está em pecado, se você está com algum problema, se você não consegue liberar um perdão, então peça a Cristo. Senhor, eu sou a tua noiva. Eu estou participante da tua noiva. Então, se eu não consigo beber do vinho, se eu não consigo ceiar com a igreja, significa que eu estou quebrando um compromisso contigo. Então, amados, nada pode nos separar da comunhão com Cristo, porque se ele vir, você não vai subir. Infelizmente, as trombetas irão soar e você não será chamado às bordas com o Cordeiro. Amém? Aplicação pessoal. A ceia é uma ordenança do Senhor com um memorial da sua morte e ressurreição. Além disso, ele anuncia a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Que possamos, todas as vezes que tomamos deste cálice e comemos deste pão, possamos verdadeiramente anunciar a morte do Senhor e a sua ressurreição, lembrando-nos que temos um compromisso com Ele e que aguardamos a sua volta. Ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado por você estar aqui comigo até neste momento. E se você puder, compartilhe, curta, comente aqui alguma coisa que você não gostou, alguma coisa que você queira acrescentar, que provavelmente nas próximas aulas
nós estaremos observando e talvez até mesmo, se possível, dar a resposta se for alguma pergunta, alguma curiosidade. Amém? Fique na paz de Cristo.